Olá, começa agora mais um programa Advocacy e hoje vamos falar sobre o direito à saúde e a responsabilidade do Estado. Então não saia daí que o Advocacy está no ar. A saúde é um direito de toda a população, independente da classe social. E é para falar sobre esse assunto que eu recebo agora a doutora Kátia Rocha. Ela é advogada e presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de Minas Gerais. Doutora Kátia, obrigado pela sua presença aqui. Prazer recebê-la no nosso programa, neste assunto tão importante. Doutor James, o prazer é todo meu estar aqui com vocês, ainda mais nessa casa que eu tanto amo. Então, tenho certeza que nós poderemos debater bastante, né? E tentar levar um pouco de conhecimento para o nosso cidadão. Muito conhecimento. Eu conversava com a doutora Kátia antes e ela falava que há algum tempo atrás esteve aqui dando testemunho, né? Estive, eu fiz questão de fazer as contas. Fazem 20 anos que eu estive aqui dando testemunho de cura. Eita, Deus é que tremendo. bênção. Deus é tremendo. Quero voltar. Coisa boa. Quero fazer uma reprise. Ah, certamente. Certamente. Que bom. Seja bem-vinda de volta, então, aqui agora para falar desse assunto. Isso aí. Que tem a ver também com a saúde, né? Exatamente. Eu tenho certeza que Deus me escolheu, não foi por acaso. Por razões. É né? verdade. Deus me ergueu lá no momento verdade. da doença, exatamente para que eu valorizasse essa área, para que eu estudasse a fundo. E foi isso que eu fiz nos últimos 21 anos. Ou seja, continua na mesma área, né? Continuo. Um foco diferente. Agora do direito, que é a sua carreira. Exatamente. E cuidando do próximo, né? Cuidando do próximo. Doutora, a saúde, enfim, né, nós costumamos dizer que a Constituição prevê alguns direitos universais. Sim. A saúde é um direito universal e ele até, assim, é um direito de toda a população e isso independe de classe social. Exato. Isso é uma confusão que muitas pessoas fazem ainda, né? Porque quando nós tínhamos, antes da Constituição Federal, até um certo período pós-publicação da Constituição ainda, nós tínhamos o INAMPS, né? Ou seja, só tinha acesso à saúde aquele trabalhador que tinha vínculo formal de emprego, com carteira assinada. Então, a saúde no âmbito, né, da assistência pública só era concedida para essas pessoas que tinham trabalho formal. Né? A partir de 1988, depois com a extinção do INAMPS, qual foi a sistematização que nós tivemos? A Previdência continua vinculada para as pessoas que promovem a contribuição direta. Né? Desculpa, porque houve uma separação, assim, houve de saúde e previdência. Né? Exatamente. Então, na Constituição, nós tivemos a criação, né, um campo específico que nós chamamos no nosso país, que é a Seguridade Social. E a Seguridade Social, eu falo que é um tripézinho, é composto pela Previdência, pela Saúde e pela Assistência Social. Então, vejamos, a Previdência, ela depende de contribuição direta, né? A assistência social, ela é focada para aquelas pessoas em condição de vulnerabilidade social, então pessoas, né, que têm parcos rendimentos financeiros, o idoso, a criança. Então, a pandemia agora nos mostrou, né, o quão importantes são, né, as políticas de assistência social para acolher as pessoas nessas condições de vulnerabilidades e a saúde. Só que a saúde não teve essa noção de restringir um público-alvo. A saúde, através do nosso Sistema Único de Saúde, ela foi prevista para todo e qualquer cidadão brasileiro e quem estiver no nosso território, né? Porque a Constituição ainda fala a todos, né? Independentemente, inclusive, de ser brasileiro. Está no nosso território, precisou de acesso à saúde, está garantido esse acesso à saúde. Porém, o que muitas vezes a gente sempre fala o texto constitucional e fala assim, né? A saúde é direito de todos, dever do Estado. Paramos por aí. Mas a Constituição coloca uma vírgula e fala garantido mediante políticas públicas, né? Ou seja, ele é um sistema que tem que ser organizado de forma em que um direito resguardado para um cidadão que mora aqui hoje em Belo Horizonte seja resguardado também para aquele cidadão que mora lá em Manga. Né? Então, o mesmo acesso que um cidadão de Belo Horizonte tem a um serviço de saúde, em qualquer canto do nosso país, outro cidadão tem que ter o mesmo acesso. Não significa que é no local onde mora, mas ele tem que ter resguardado aquele acesso, por isso que a gente fala da universalidade. Né? O sistema não pode oferecer castas de serviços. Não restringe a um segmento. Exatamente. Né? E aí vem a integralidade também.
Muitas vezes também se acha que integralidade o céu é o limite. Não, a noção de integralidade é que a gente tenha, né, um SUS que trabalhe na atenção primária, na atenção secundária, no nível ambulatorial, na atenção terciária e também, né, trabalhando a parte da assistência farmacêutica, que é outro ponto, né, de terapêutica extremamente importante para o nosso cidadão. Só para lembrar que a Constituição de 88, ela é tão importante nessa conversa nossa aqui, e só pela exposição aqui da doutora Kátia, que já deu uma aula aqui para nós nesse momento, antes, a senhora mencionou aqui o INAMPS, que era o Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, que parecia algo único, e não era, né? Porque tratava da Previdência e tratava da saúde. Uma questão que acontecia à época, né, doutora, era que quem não tinha um trabalho formal ficava excluído. Ia para assistência social. Que era falha. E que na verdade, fragmentada e falha. E, ou seja, que a população mais vulnerável era quem não tinha um vínculo mais formal de emprego. Ou seja, além de não ter um vínculo, já era socialmente mais e economicamente mais vulnerável, ainda ficava fora do sistema oficial, né? Exatamente. E a assistência social, né, lembremos ainda que a instituição que hoje, né, eu estou como presidente, que é a Federaçantas, ela traz essa bagagem, né, de instituições como as nossas Santas Casas, hospitais filantrópicos, que antes da Constituição de 88 tinham muito essa função na saúde e propriamente na assistência social, mas fora do contexto da saúde pública, né? Ou seja, eram instituições que acolhiam pessoas, né, em condições de vulnerabilidade social, econômica, né? E aí cada uma fazia dentro do que tinha condições de fazer, de acordo com o que arrecadava da própria sociedade, né? A partir de 88, se a gente tiver tempo, essas instituições assumem um papel que também deve estar no âmbito dessa diretriz, desse princípio constitucional da universalidade, que deve aí sempre nortear a saúde. Doutora Kátia citou aqui agora há pouco sobre a Seguridade Social, que é a saúde, assistência e previdência, e que cada uma, de alguma forma, ela assiste o brasileiro com uma realidade específica. Saúde para todo mundo, previdência para quem contribui e assistência para todo aquele que muitas vezes não contribui, mas tem uma situação de vulnerabilidade que o Estado acaba assistindo, né? Mas não tem necessariamente a contribuição para a previdência. A assistência social não exige contribuição alguma, né? Diretamente, que eu estou dizendo, porque todos nós contribuímos, né, de uma maneira indireta, impostos, né? Como pagadores das contribuições sociais que foram criadas. Um maior exemplo delas, né? Todo empresário sabe o que é cota patronal, que é aquele percentual que incide sobre a folha de salários, né? Então, toda essa arrecadação da Seguridade Social era para ser destinada exclusivamente ao tripé: saúde, assistência social e previdência. Lembrando... Aí dá outro programa. Não, dá outro programa. A gente fala lembrando. Não, eu só queria mencionar que o próprio orçamento público, ele separou o chamado orçamento da Seguridade Social do orçamento geral. Isso. Então, tem o orçamento geral para os investimentos, custeio, etc., mas o orçamento de saúde, segurança e previdência foi separado exatamente para garantir que ele tivesse a destinação correta dos recursos. Exatamente para isso, porém, há mais de 20 anos, a gente tem uma danada de desvinculação de receitas, eu falo que é para a União, né? É o DRU, em que nós, entre aspas, né, a nossa Constituição admitiu desvinculação do que era vinculado, é só aqui mesmo, né? O Constituinte originário Você cria o orçamento exclusivo, depois desvincula. Aí depois desvinculou para cair no Caixa Único da União. Hoje está em 30%, né? Isso é uma loucura. Da receita da Seguridade Social. Sendo que, quando se estabeleceu na Constituição de 88 o orçamento da Seguridade Social, a previsão era de que, no mínimo, 30% fosse para a saúde. Se hoje a gente colocar na ponta do lápis, se tiver vindo 18%, 19% para a saúde, é muito. Você fala do orçamento geral? Não, só da Seguridade Social. E aí é outro problema, porque com essa história mas União... a Previdência ela é contributiva, ou seja, o Estado não coloca tudo na Previdência. Não. Empresários e empregados
financiam, aliás, do regime geral, empregados e empregadores financiam todo o regime geral. Sim, o discurso no âmbito federal é que não financia, né? Só que ninguém conta pra gente dessa desvinculação de 30%. Sim, então, se já está desvinculando 30%, como é que é deficitário? Vamos primeiro deixar o dinheiro dentro da Seguridade Social para depois falar que é deficitário, né? Mas eu só sei que a União, com essa possibilidade de gerir, né? Ela não podia fazer isso sozinha, mas de gerir o orçamento da Seguridade Social, ela mistura o orçamento do Tesouro Federal Sim. com o orçamento da Seguridade, o orçamento fiscal com o orçamento da Seguridade Social. O orçamento fiscal com a Seguridade Social. Isso aqui parece uma conversa de advogados tratando aqui de direito financeiro, mas isso é de uma importância tão grande para a sociedade em geral. E eu me lembro aqui que há 6 anos nós tivemos um problema da não contabilização de recursos. E isso aqui não é uma questão política, é uma questão técnico-orçamentária, Sim. de não contabilização de recursos na Previdência, o que gerou um problema, inclusive, de governo federal com o TCU, né? Exatamente. Foi uma das razões que levou ao impeachment da ex-presidente Dilma, foi da não contabilização Sim. das receitas da Previdência Social, o que geraria um problema futuro, assim... Sim. Quer dizer, isso é parecer do TCU, né? Isso não é briga política. Sim. A briga política é lá dos políticos, não nossa, né? E sabe por quê? De tão importante que é isso que a gente está falando. Quando a gente fala, e isso fica para os nossos colegas advogados também, que a gente tem que estudar cada vez mais direito financeiro, contabilidade pública, porque não existe como resguardar os direitos sociais se a gente não preocupar com a retaguarda do financiamento que o Constituinte previu. Sim. O Constituinte foi cuidadoso. Ele só não lançou os direitos, principalmente esse núcleo, né, dos direitos, que é a saúde, assistência e previdência, ele fez questão de resguardar financiamento. Sim. Se a gente não cuidar desse financiamento, vira uma promessa sem concretização, né? Então... E lembrando, doutora, que o SUS é conhecidamente... Assim, SUS não é só atendimento no posto de saúde, no hospital e na UPA, né? Não. SUS tem a ver com vários outros serviços prestados à população. Isso passa por saneamento básico, saúde pública em geral. Tudo isso está dentro do propósito de SUS, assim, da missão SUS, digamos assim, da visão, digamos assim. Sim. E o SUS, que é o Sistema Único de Atendimento, é considerado, todo mundo sabe, um dos melhores do mundo, como a senhora mesma disse. O SUS atende todo mundo. Outros países do mundo não têm um sistema de saúde como o nosso. Não. E é caro. E é caro, né? E a gente percebe assim que em termos proporcionais, né, de percentual do nosso produto interno bruto, a gente não está lá em cima no ranking, né? Para pensar num sistema como o nosso, para mais de 220 milhões de brasileiros, era para a gente ter um comprometimento maior. Por isso que eu digo, do ponto de vista do financiamento, a gente precisa evoluir mais, né? A gente às vezes vê algumas discussões pequenininhas. Ah, mas é certo o SUS cobrir um medicamento de R$500 mil para uma doença rara, sendo que isso dá para pagar não sei quantas diárias de UTI? Não é esse o debate, na minha opinião, mais relevante neste momento. O mais relevante é a gente entender se o dinheiro que o Constituinte previu para a gente trabalhar a reserva do Sistema Único de Saúde acontece. Porque aí sim eu consigo falar até da reserva do possível, né? Como eu vou falar de um princípio constitucional, né, que o STF tem defendido da reserva do possível, ou seja, que só é possível se fazer porque eu tenho limitação orçamentária, um mínimo, né, assistencial, se eu ainda não tenho o mínimo do financiamento preservado. Eu quero voltar a falar da questão, aliás, eu quero falar da questão que a senhora mencionou da integralidade do atendimento e desse financiamento de recursos, perdão, de tratamentos caros, de remédios, etc. Mas só para fechar aqui um raciocínio, a senhora mencionou que com a desvinculação da receita da União, com essas conhecidas DRU, né, como é chamado aí tecnicamente, isso retira dinheiro que era exclusivo desse orçamento da Seguridade Social, cai lá no Caixa Único, no Tesouro, e aí pode ser aplicado no orçamento fiscal, naquilo que está previsto no orçamento fiscal. Ok. Então, se não vão nem 30% para a saúde, neste caso, onde que está indo esse dinheiro? Porque a DRU retira quanto, em média, na sua informação? Olha, pelo cálculo que eu tinha feito há uns 2 anos, 30%, né, que hoje é essa desvinculação, significaria mais de 200 bi. Lembrando, doutora, que a maioria do repasse do governo federal para os municípios, a parte do SUS, às vezes, é muito maior do que tudo mais que o município recebe. Exatamente. Sobretudo se o município for pequeno. Por exemplo,
Belo Horizonte é exemplo disso, uma cidade grande, o orçamento do SUS aqui é gigantesco se comparado com o resto do orçamento do município. Só para todo mundo memorizar, hoje a desvinculação de receitas para a União é maior do que o valor total aplicado pela União na saúde brasileira. Hoje, em média, nós temos uma aplicação efetiva de 120 bilhões da União ano. Né? A DRU ultrapassa isso com toda certeza, sem sentar para fazer as contas. Tá, mas se nós pensarmos que a DRU retira aí 30% e a saúde 18%, os outros 52% vão para onde? Porque a Previdência é contributiva. Sim. Patrões e empregados. Mas dentro da arrecadação total da Seguridade Social, a qual está inserida a Previdência Social, já é reservado, né, a parte da Previdência, principalmente cota patronal, já vai para o caixa da Previdência Social. Não, é isso que eu estou dizendo. A Previdência é contributiva, não entra dinheiro da União a rigor. Mas quando se soma o valor total da Seguridade Social, para fins de DRU, né, de desvinculação de receitas para a União, se soma o valor total da Seguridade Social, que inclui a Previdência. Lembrando que, apesar de ter orçamento da Previdência bancado por patrões e empregados, os órgãos públicos deixam de contribuir. Ou seja, o município, o estado e o governo federal que tem alguém que vá para o regime geral, sim, ele não contribui com isso a rigor como qualquer outro patrão. Sim. Aí é que a União fala que coloca dinheiro, mas o patrão deveria colocar dinheiro como qualquer outro. Claro. Que não acontece. Se a gente está sob a égide da Constituição de 88, né? Agora, voltando aqui a falar da integralidade, assim, de valores, etc., a senhora lembrou que ele é universal, ele vai atingir todo mundo. Sim. Não necessariamente numa cidade como Manga tem que ter um sistema mais complexo, como Belo Horizonte, por exemplo, uma cidade maior. Então vai ter uma unidade básica de saúde, um UPA, mas um hospital regional, às vezes não precisa de ter um hospital local, e aí vai considerando a aglomeração da população. E se o tratamento o SUS não oferece? Porque o que se imagina o SUS tem que prover tudo. Se o tratamento custa R$500 mil, como que é essa discussão dos medicamentos e tratamentos caros na via judicial no que tange ao não atendimento pelo SUS? Olha, às vezes a gente tem a falsa impressão que o SUS não cobre tratamentos caros, né? E que o que é caro tem que ir para a justiça. Não é bem assim. Porque hoje nós temos, por exemplo, né, vou dar um exemplo que eu acho que é bem marcante, ninguém esquece esse exemplo, todos os transplantes hoje reconhecidos, né, pela medicina, pela ciência, estão dentro do Sistema Único de Saúde. E são procedimentos caríssimos. Caríssimos, né? Que além do procedimento em si, demandam depois diárias de UTI, né, demandam um acompanhamento pós, né, cirurgia, pensem num transplante de pâncreas, de rim, né, são procedimentos, coração, pulmão, são procedimentos que depois da sua realização o paciente ainda faz uso de medicamentos caros, né, medicamentos que envolvem toda uma logística de cuidado, né, no âmbito da assistência farmacêutica, não é só dar o remédio, né, é monitorar aquele paciente. Então, assim, o SUS cobre sim tratamentos de alto custo. Né? Tratamento oncológico, por exemplo. Ou oncológico, por exemplo. É parte de nefrologia, né, que são as hemodiálises. O que hoje é muito discutido no âmbito da judicialização são escolhas realizadas, às vezes, por profissionais médicos, que não estão nas listas de ofertas do Sistema Único de Saúde, hoje na padronização que o Ministério da Saúde, que estados e municípios também podem complementar, e que poderiam ser substituídos, determinados medicamentos ou tratamentos, por aqueles já previstos nas tabelas de cobertura, né? Então, e aí vem uma outra discussão que está muito em voga agora no âmbito do Poder Judiciário também, que é se analisar um determinado acesso a um medicamento, a um tratamento, na medicina baseada em evidências, né? O que é isso, medicina baseada em evidências? É não colher a experiência de um único caso, mas é analisar uma série, né, de condutas e de práticas e de escolhas em relação àquele tratamento para analisar se realmente aquela escolha traz eficácia, né? Então, além da questão da eficácia, tem que se avaliar também a questão do custo, né? Do custo que a gente fala é o binômio, né? Custo-efetividade. Porque
quantas vezes, né, a gente percebe que a indústria faz, né, o seu marketing em cima de um determinado medicamento, que quando se vai para o âmbito das pesquisas e das comparações das evidências científicas, você percebe que o ganho, muitas vezes, de vida é de 1, 2 meses para um determinado medicamento que custa 3, 4 vezes mais um medicamento já coberto, e ainda assim a pessoa numa condição de vida extremamente precário, né? Totalmente debilitada. Então, são discussões necessárias porque, como eu disse, a gente ainda não chegou no financiamento adequado. Até porque o recurso é perene, né? Não é perene, né? O recurso é finito, né? Exato. Então, assim, a ideia a partir do instante que a gente tem o financiamento garantido do SUS, dentro desse financiamento, o que a gente consegue resguardar para a gente promover o acesso mais amplo possível ao nosso cidadão, analisando o binômio também custo-efetividade, ainda mais com todos os avanços, com todas as inovações que a gente tem visto no campo das ciências da saúde, né? Se a gente não tiver essa prudência, daqui a pouco realmente a gente se perde nesse volume, né, de procedimentos, de tratamentos disponíveis. Não dá para ter o céu como limite, né? A gente tem que ter prudência, tanto no gasto do recurso público quanto na condução do nosso SUS. Doutor, eu me lembro aqui, já falando, a senhora está aqui como presidente da Federação das Santas Casas, é tão importante o sistema de saúde e essa rede filantrópica no sistema público, na política pública, que a primeira Santa Casa de Misericórdia é de Santos, de 1503. Muito bom, doutor Não é isso? James. Muito bom. 1503, olha, só para a gente avaliar a importância dessas entidades na política pública da saúde, né? Sim. Certamente não tinha um hospital público na época, né? Nada de jeito nenhum. E eu acho que uma das observações que a gente faz em relação a esse tipo de instituição é que elas nascem da sociedade, né? São associações, são fundações, e ao nascer da sociedade, elas acabam concretizando um outro comando da Constituição. Porque o SUS foi idealizado também para ter participação ativa da sociedade. Não é para o SUS estar aqui, a sociedade aqui, simplesmente como usuária, né? A Constituição, inclusive, fala que a sociedade participa da gestão do Sistema Único de Saúde. Dentro da Seguridade Social, de uma maneira geral, inclusive, se fala que a gestão é quadripartite, né? Ou seja, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos governos, né? Ou seja, essa noção da sociedade dentro do sistema é extraordinário, é fundamental. E as Santas Casas, né, hospitais filantrópicos, cumprem por excelência, né? Além do legado de terem trabalhado, né, no campo da assistência social antes do SUS, depois elas vêm e se incorporam ao Sistema Único de Saúde como esse braço forte da sociedade dentro do SUS. Costuma-se dizer que se os hospitais filantrópicos fecharem as portas, a saúde entra em colapso. Olha, em Minas Gerais hoje nós temos 315 hospitais dessa natureza. Esses hospitais respondem por 70% da assistência hospitalar em Minas Gerais. Essa rede era para ser complementar à pública. Né? Ela virou a rede principal. Sim. Na verdade, o público aqui quer nos complementar com todo o carinho e respeito que eu tenho pelo sistema público, né? Na sua essência. Mas essas instituições vêm para integrar, né? É como se públicas fossem, elas vêm para integrar esse Sistema Único de Saúde e serem realmente, assim, protagonistas do SUS em Minas Gerais. Se nós formos lembrar aqui, doutor, alguns hospitais grandes em Minas Gerais pelo Brasil vão se assustar para falar que é uma ONG. Como é normalmente conhecido, né? Como Santa Casa, Hospital Evangélico, Hospital Luxemburgo, Hospital da Baleia, são grandes hospitais em Belo Horizonte que não são públicos. Madre Teresa, Felício Roxo. Madre Teresa, Felício Roxo. Lembrando que o Albert Einstein é uma associação, não é uma empresa privada, quer dizer, ela tem uma estrutura de gestão, mas é uma associação e como tal não tem fim lucrativo. Exatamente. Então, se tirar a rede filantrópica, entra em colapso o sistema de atendimento. No Brasil, essa rede responde por 50% em média, quando a gente considera a média complexidade. Na alta complexidade, a gente beira também, no âmbito nacional, 70%. 70%. Agora, nós falamos aqui no bloco anterior, a senhora estava mencionando de... porque a pergunta é, se o SUS, o médico prescreveu, a diferença entre o SUS não oferecer um serviço ou um medicamento e o médico sugerir um que não está na lista do SUS. Quer dizer, qual que é a diferença disso? E também, só para voltar, para reforçar,
tem direito, judicializa? Como é que está isso na justiça? Pois é. As decisões mais recentes. Nos últimos 11 anos, 12 anos aproximadamente, eu não vou lembrar a data certinha, o Conselho Nacional de Justiça instaurou, né, em todo o Brasil esse desejo por que os nossos juízes, não vou falar, não é capacitar, os nossos juízes já são capazes, mas os nossos juízes aperfeiçoarem os seus conhecimentos na área da saúde. Exatamente para que a gente tivesse uma judicialização atenta, né, a uma construção do SUS e não a uma situação de desestruturação do Sistema Único de Saúde. Por que eu digo isso? Nós temos medicamentos, né, lançados aí pela indústria, né, que podem custar R$1 milhão ao mês, né? Então, esses medicamentos têm que ser incorporados, esses tratamentos, com muita prudência. É aquilo que eu disse, é a análise do custo-efetividade, né? Qual é o custo daquele medicamento e qual que é a eficácia que ele traz para um paciente. É justificável esse gasto? Realmente ele vai trazer um ganho de eficácia extraordinário para aquele paciente? Porque muitas vezes a indústria muda lá uma moléculazinha e vende a um preço exorbitante. A indústria farmacêutica... E aí, quando se faz uma série de estudos comparativos de casos do mundo real, né? Porque ensaio clínico é uma coisa. Quando se parte para o mundo real, é que você verifica realmente os níveis de eficácia daquilo que o fabricante prometeu. E aí, quando você analisa isso, muitas das promessas que são feitas, né? E eu não estou colocando culpa em médico, às vezes até o médico também ficou meio vendido nessa história, né? Às vezes se quer pagar muito por algo que não vai trazer um retorno adequado para o nosso cidadão. Teve um caso, há um tempo atrás, né, que eu tive conhecimento, que foi emblemático para mim, que o juiz foi muito prudente. Antes de deferir a liminar, ele falou: eu quero ouvir um perito da minha confiança, antes de dar a liminar de um medicamento oncológico. Quando o perito judicial fez a análise do caso, ele falou o seguinte, que aquele medicamento de alto custo que se estava planejando para o tratamento daquele paciente oncológico, aceleraria a gravidade do quadro dele, porque ele tinha também efizema pulmonar. E o medicamento, um dos efeitos colaterais, era exatamente agravar ou causar quadros de efizema. E assim, eu costumo dizer que esse foi um caso que ficou na minha mente, que a perícia judicial salvou, né, deu uma sobrevida para esse paciente, porque se ele ingerisse o medicamento, imagina, com a ordem judicial, com o poder bancano, a gente estaria acelerando a morte desse paciente. Então, é muito sério essa questão de novidade, né, na área da saúde. Eu falo isso muito para minha mãe, né? Às vezes ela chega, tem um medicamento novo aqui, mãe. Escolhe sempre o mais seguro, o mais antigo. Novidade na área da saúde é o tempo que vai dizer os níveis reais de segurança de determinados medicamentos. Faça uma questão de ler bula de medicamento para você ver. Não, senão eu não tomo remédio. Não, mas leia dos medicamentos mais novos, que os médicos falam que são lançamentos. Tem muitos estudos que eles falam, olha, não foi possível avaliar tal efeito, não foi possível avaliar isso em tal categoria de paciente. Né? Ou seja, é o mundo real. Por isso que eu falo, se eu leio, não vou tomar. Nós somos as cobaias. Não, então... já isso, doutora, que a vacina agora contra a Covid, ela é uma vacina que também vamos tomar, todos temos que tomar, é o medicamento que temos no momento, né? Ela não tem uma eficácia total, mas ela também está ainda, como se diz, se tivesse a bula viria dizendo, ainda não temos resultado da pesquisa, sei lá, em grávidas, em adolescentes, está aí essa discussão toda, quer dizer... A ciência avança, né? Eu não vou me atrever a falar muito de vacina, né? Porque isso é bom conversar com alguém da área da saúde, mas a gente sabe que algumas técnicas, né, de produção de vacina são muito antigas, são muito seguras, né? Sim, então, sim. basicamente, você replica aquela modelagem de produção da vacina, né? Então, diferente é quando você lança um outro medicamento, que aí realmente é toda uma complexidade lá das moléculas, lá do princípio ativo, e se promete um determinado resultado a custos extremamente elevados. Você percebe, às vezes, um medicamento que se diz um pouco superior que o outro, que quando você vai analisar as evidências científicas, não tem evidência científica nenhuma, só tem a promessa do laboratório. Né? Então, eu acho que é esse o cuidado que a gente tem que ter na prática, quando se vai judicializar,
né, os nossos juízes estão cada vez mais atentos a essa questão do custo-efetividade. E estava se tornando uma indústria, de uma certa forma, né? Estava muito simples, né? Bastava juntar um relatório médico falando que ia morrer, que era urgente, e aí a justiça analisava sob essa única premissa. Eu acho que agora o que a gente tem acompanhado é essa análise mais criteriosa, de questionar para o prescritor, tem substituição para esse medicamento? Quais são as evidências científicas desse medicamento? Isso que eu queria perguntar, porque é diferente de o SUS não ter um medicamento ou um procedimento e ele tem um concorrente, entre aspas, assim, ele oferece um, mas o médico entende que o outro é mais eficaz. Quer dizer, é diferente. Não tem mesmo atendimento, não tem mesmo medicamento. Nesse ponto de um medicamento ser superior ao outro, é que o judiciário está muito atento. Ele quer entender, cadê a evidência de superioridade? Não é só a opinião do médico que vale, não. É um estudo de caso, não. Eu tenho que ter uma série de análises para mostrar realmente em vários casos concretos, né? No campo da ciência a gente fala das revisões sistemáticas, meta-análise, em que você consegue comprovar realmente um ganho justificável de eficácia, considerando aí o valor daquele medicamento. O juiz, ele não vai fazer análise orçamentária, não é esse o papel do juiz. O que o juiz vai analisar é a eficácia, se é justificável, se realmente ele tem eficácia superior ao medicamento previsto. Agora, outro problema, às vezes, que nós temos dentro do nosso Sistema Único de Saúde, é a letargia do governo federal, do Ministério da Saúde, e incorporar também tratamentos que já estão lastreados em várias evidências científicas e que, por vezes, ficam ali por anos, né, parados para serem incorporados na tabela de procedimentos. E isso é outro problema. Essa já é uma judicialização, entre aspas, né, bem mais tranquila, porque você está buscando acesso a algo que o SUS não te deu nenhuma alternativa, né? E existem tratamentos reconhecidos, né? Que é totalmente diferente. Mas só voltando aqui a falar da vacina, senão parece que assim, não é que não crê na vacina. Eu sempre disse, olha, a Anvisa aprovou, estou tomando a vacina porque são órgãos sérios, de longa caminhada e que têm protocolos científicos, né? Não é uma questão política, e eu sempre dizia, olha, a vacina, a Anvisa aprovou, eu estou tomando. Tanto que tomei dentre as que a Anvisa aprovou e foi disponibilizada para mim, foi a que eu tomei. E vamos torcer para a vacina ser cada vez mais eficaz, né? É isso aí, cada vez mais vacina, né? Cada vez mais vacina, exatamente. Mas, doutora, eu queria também perguntar aqui uma questão séria hoje, que é de leito. E aí os leitos tiveram um problema também na pandemia, né? Eu imagino, porque houve uma disponibilização maior para a questão de Covid, né? Para os casos de Covid, tanto ambulatorial quanto UTI. Certamente, eu não sei o que aconteceu, mas parece que diminuiu a demanda de outro tipo de doenças durante a pandemia. O que foi? Olha, porque leito é sempre uma briga aí de atender todo mundo, né? Tem muita coisa que a gente ainda vai descobrir nesse pós-pandemia, tá? Porque eu acho que nós vamos ter um legado de muito sofrimento do nosso brasileiro por atendimentos não Covid, que foram sacrificados também, né, durante a pandemia, porque se focou muito na questão da Covid e a gente já tinha déficit de leitos, principalmente de UTI, em relação às demais doenças que demandam esses leitos. E eu digo isso que, assim, quem nunca teve um caso de um familiar que ficou numa UPA aguardando por um leito de UTI e acabou morrendo sem ter acesso ao leito de UTI e a pessoa dormiu, o familiar dormiu, o ente querido dormiu com aquela dúvida. E se ele tivesse tido acesso, será que ele não se salvaria? Né? Então, a pandemia veio aflorar debates, na minha opinião, que nós precisamos fazer. E a gente viu também que o Sistema Único de Saúde dá conta do atendimento do nosso cidadão. Pode ainda ter muito a evoluir, sim, com toda certeza. Mas veja o que aconteceu na Itália. Tirando o caso de Manaus... Só um comentário, né? Que assim, a pandemia foi um pico. Sim. Quer dizer, você não fica naquele pico o ano todo, aquilo não é o normal, ou seja, o SUS conseguiu atingir bem isso, né? Mas vamos lá no nosso primeiro debate, financiamento. Quanto que a União Federal injetou em tempos de pandemia dentro do SUS, só para o Sistema Único de Saúde? Mais de 40 bi. Em torno de 40 bi. Então, veja só, se a gente tem um orçamento regular de 120 bi, que eu acho muito pouco, né? Como eu disse, se a gente tivesse dentro lá dos 30%, a gente estava com mais de 200 bi para a saúde. Então, você perceba que a gente teve um acréscimo de praticamente 1/3
do recurso federal em plena pandemia. Vou te dar um exemplo. Leito de UTI. Se mantivesse a política de financiamento que o Ministério da Saúde tem hoje para o leito de UTI, sabe quanto que é a diária? Regular, R$ 470 de diária. Em 2011 se criou um incentivo. Alguns leitos são remunerados a R$ 800 a diária. Quando surgiu a pandemia, eu falei, nossa mãe, se mandar ampliar leito com esse valor de remuneração, não vai ter leito, porque ninguém aguenta manter leito de UTI, ainda mais com todos os problemas que vieram com a pandemia, a R$ 800, R$ 470, que já é uma maluquice, né? Você ter diário de 470 e diário de 800. O que o Ministério fez? Lançou já uma diária, que eu falo que é os 800 corrigidos, de 2011 até 2020, R$ 1.600 a diária. Aí, com R$ 1.600 a diária e com complementos de estados e municípios, foi possível se criar uma rede forte de novos leitos de UTI em todo o Brasil. Veja só, como que não adianta vir com esse discurso de que, não, depois a gente discute financiamento. Não, financiamento tem que andar juntinho. É antecedente à concretização do sistema de saúde. Não existe política pública sem discutir financiamento. Ainda mais uma política que demanda serviço de alta tecnologia, de alto custo, como é a saúde. Aí deu certo, né? Aí a gente percebeu toda uma estruturação, tirando, claro, os problemas de repasse de recursos para a rede hospitalar, que muitas vezes, né, o Estado recebe, o município recebe, demora a repassar, as iniquidades que a gente ainda tem. Tem leito de UTI aqui na região macrocentro aqui de Belo Horizonte, financiados corretamente a R$ 2.700 a diária. A grande maioria é R$ 1.600. Poxa, gente, qual que é a diferença de uma UTI num hospital a 30 quilômetros de distância de um do outro? As exigências são as mesmas. Então, a atenção hospitalar ainda demanda um cuidado enorme de fiscalização das nossas instituições como Ministério Público, Defensoria Pública, os órgãos de controle externo, porque a gente não tem hoje uma assistência garantida com financiamento isonômico. Então, você pode tem até um artigo de um colega nosso muito bacana, o meu SUS é diferente do seu. Porque, dependendo de onde você estiver, um hospital financiado 10 vezes mais do que o outro, será que os dois vão oferecer a mesma assistência? É impossível, gente. É impossível, né? Então, ainda existe muito problema de financiamento da assistência hospitalar. Mas por que há essa distorção no financiamento de um para o outro? Simplesmente porque ainda não foi cumprido um comando da Lei Orgânica da Saúde que fala que também os procedimentos ambulatoriais e hospitalares têm que ter o seu custeio pactuados num órgão nacional que chama Comissão Intergestores Tripartite. Para medicamentos isso já aconteceu. Nós temos um componente básico, especializado e estratégico. Cada ente sabe qual que é o seu papel no custeio. Na atenção hospitalar, não. A gente fica capengando nesse custeio da União Federal. A União Federal faz de conta que o valor é satisfatório, mas escreve que ele é deficitário, né? E na outra ponta, estados e municípios, cada um complementa do jeito que quer e do jeito que pode. Pois é, mas aí minha dúvida, doutora, que para mim, e olha que eu sou advogado, acompanhei já um pouco essa questão da saúde, a própria LOAS, a Lei Orgânica da Saúde e as regulamentações posteriores não trouxe exatamente o papel de cada um no sistema desses entes? Não, do custeio na atenção hospitalar ainda não. A lei entregou isso para uma pactuação, né? O SUS é muito focado nisso, né? Sim. Porque, não obstante a regra constitucional da descentralização político-administrativa, né? Para a gente chegar até o município, ao mesmo tempo, o financiamento se diz que ele é tripartite. E a Lei 8080, em 2011, sofreu uma alteração... Que é a Lei Orgânica da Saúde. Que é a Lei Orgânica da Saúde, para dizer o seguinte... Tudo, parte de medicamentos, de produtos de interesse para a área da saúde e procedimentos hospitalares ambulatoriais, tem que ter definido o seu custeio na reunião lá na comissão tripartite. Exemplo, a União vai bancar 50%, o Estado vai bancar 30% e 20% o município banca. Isso devia estar claro. A União, agora nós estamos tendo várias decisões do STJ reconhecendo o desequilíbrio da tabela nacional de procedimentos, né, que a União tem sido omissa nessa atualização de valores e no equilíbrio desses valores para fazer frente aos gastos da saúde, né? Ela deveria definir, olha, é R$ 1.600 a diária de UTI? É R$ 1.600 para todo leito. Não é 470, um leito do lado do outro. Um é financiado a R$ 470 a diária, 8.800, e no outro lado do corredor, na UTI Covid, é 1.600. Até porque nessa briga na hora de partir o bolo do tributário, União, Estado e Município já tem uma quebra de braços. E ainda não tem clareza aí nas regras, quer dizer, talvez fosse hora para o Congresso Nacional chamar. Nós estamos chegando aqui ao finalzinho e a gente tem mais não sei quantos temas e assuntos para discutir aqui, informar para a população.
participação, assim, é uma pena que é tão rápido, senão a gente ficaria aqui um bom tempo Mas falando. eu volto. A senhora volta? Volto. Compromisso assumido aqui em público, vai cumprir Volto. depois, viu? Com todo prazer. Muita honra para mim estar aqui com vocês. Alegria, doutor, ainda mais com essa aula que a gente está tendo aqui. Mas eu queria encerrar, nós já estamos no finalzinho aqui mesmo, mas eu queria encerrar com uma pergunta que é muito importante. Por exemplo, pessoas que moram no interior, as cidades e tal, assim, em rápidas palavras, tem direito ao transporte, o que é? Tem. Vamos objetivar. Toda vez que uma pessoa for para um serviço ambulatorial, UPA, pronto atendimento, precisou de leito de internação, essa pessoa tem que exigir o número dela, o cadastro dela, numa central que nós chamamos Central de Regulação do Estado de Minas Gerais, que é o SUS Fácil. Essa identificação é imprescindível, até para que ela acompanhe como que está a busca por leitos. Ela pode conseguir um leito, por exemplo, a 200 quilômetros de distância. O importante é ela não ficar sem o leito especializado que é necessário para o seu tratamento. Aliado a isso, a questão do transporte. Ente público municipal, mesmo que não tenha todo o aparato, toda a infraestrutura para atender o cidadão, tem que garantir acesso. E aí o transporte? O transporte adequado. Se for um paciente, por exemplo, com instabilidade hemodinâmica, que precisa de uma UTI, né, móvel de suporte avançado, que tem que ter médico, inclusive, o município tem que garantir acesso a esse transporte. Pode ser que ele não tenha a ambulância dele, né, o transporte dele, mas ele tem que estar pactuado. Essa é a força do SUS, que os nossos gestores públicos municipais têm que aprender a fazer cada vez mais. A pactuação entre eles para ganhar força, escala de atendimento. E também o transporte. É porque, assim, uma última. Fechamos aqui a pergunta. Isso e também a hospedagem lá do paciente, para onde ela estiver indo. Sim, Okay? O paciente, ele sempre vai para um leito, né? Nesse caso que a gente está falando do transporte sanitário. Você tem também as situações de transporte para tratamento fora de domicílio. Né? Quando o paciente, por exemplo, vai fazer uma sessão de quimioterapia e volta. O ente público também tem que garantir, levar esse paciente e retornar com esse paciente. Acesso é a palavra mágica. Um município pode ter 5.000 habitantes e ele tem que garantir acesso a, inclusive, uma cirurgia de transplante de pulmão. Ele tem que ter pactuado aonde o seu cidadão que mora ali na cidade fará quando ele precisar desse tratamento mais complexo. Que pena que nós já até extrapolamos um pouco aqui, doutora Kátia, que são tantas informações importantes para o nosso pessoal que está nos vendo. Obrigado pela participação da senhora aqui, viu? Uma honra, alegria recebê-la. Espero que a senhora volte para a gente continuar a conversa e trazendo essa informação tão boa. Muito obrigado. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês e é só chamar que eu volto. Prazer. O nosso programa chega ao fim, nos vemos no nosso próximo Advocacy e te convidamos a nos acompanhar lá nas nossas redes sociais e mandar a sua contribuição através do nosso e-mail, que é o programa advocacy@redesuper.com.br. Até o próximo.